Vamos abrir no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Quero pregar uma palavra para inspirar você. Livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. A palavra prática para abençoar a sua vida. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhes ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque, o seu povo, e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Essa é a primeira batalha que Israel travou durante a travessia do deserto em direção à terra prometida. Israel travou muitas batalhas, em cada uma delas há lições poderosas, preciosas para nossas vidas. Mas hoje eu quero compartilhar algumas lições sobre essa primeira batalha. Primeira, tudo que aparece na Bíblia a primeira vez tem sempre um caráter especial, normativo, pedagógico. E como essa jornada de 12 dias visa nos preparar para o ano de 2024, eu tenho que falar devagar porque eu sempre tropeço. Como essa jornada nos prepara para o ano de 2024, eu sei que vocês têm sido ativados no Senhor e hoje eu quero falar sobre estratégias de Deus para que a gente vença as nossas batalhas em 2024. Porque por mais que a gente ore, profetize, acredite, sonhe, embora Deus esteja conosco, Ele é conosco e será sempre, as batalhas fazem parte da nossa jornada. Um ano extraordinário não é um ano isento de batalhas. Deus não nos livra das guerras. Ele usa as guerras ao nosso favor. E as guerras que nós não vencemos, porque nem todas nós vencemos, algumas nós somos vencidos, mas em uma guerra que Deus nos permite entrar, duas coisas podem acontecer: ou Deus trabalha por você, ou Deus trabalha em você. As batalhas que nós não vencemos, nós somos transformados por Deus nelas. 2004 será um ano de... falei, né? TDAH, deixa eu ver algo. Água no deserto é preciosa demais. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que em alguns países a água é 18 vezes mais cara do que a gasolina. No Oriente Médio, por exemplo, que são países abundantes de petróleo, mas são países escassos de água. Essa é a realidade para quem vive no deserto. Eles estão atravessando o deserto e Deus então produz água. O ofício do fofoqueiro não é uma coisa comum nos nossos dias apenas. Até no deserto havia fofoca. Me pergunte como, eu não sei, mas eles estavam lá.
porque no dia seguinte, após Deus ter providenciado essa água, eles vão ser atacados por Amaleque. Amaleque é um povo peregrino do deserto que vive às custas de saque. Amaleque tem uma estratégia simples. Eles vivem à espreita dos que atravessam o deserto para atacá-los e pegar aquilo que eles possuem. Como Israel não apenas recebeu água para aquele dia, eles armazenaram água para a jornada. Amaleque sabe que Israel tem um tesouro precioso. E eles então, no dia seguinte, vão sofrer esse ataque que acontecia, por via de regra, pelas costas. Amaleque é um inimigo traiçoeiro que visa roubar aquilo que o outro tem. Agora, que curioso, num dia Deus providencia água e mata a sede de milhares de pessoas. No outro dia, Deus permite, porque nada acontece sem a permissão de Deus, que eles sejam atacados de forma tão cruel e covarde. Em nossa travessia por 2024, haverão providências e batalhas, mas Deus é o Senhor em todas elas. No dia, eu estou muito animado para pregar hoje aqui. No dia da provisão, seja fiel e celebre a Deus. No dia da batalha, continue acreditando que Deus é Deus. É uma tolice olhar a vida sob a lente das circunstâncias, porque a vida é cíclica e os cenários mudam o tempo inteiro, meus irmãos. Ninguém aqui vive abundância 365 dias no ano. E ninguém aqui vive escassez 365 dias no ano. Tem dia de provisão e tem dia de guerra. No dia da provisão, celebre. No dia da guerra, lute. Mas tanto na provisão quanto na guerra, confie. Deus continua onde sempre esteve, no alto e sublime trono. Sob providências ou guerras, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele continua no seu trono. A segunda lição que esse texto ensina para nós está no versículo 8. Os amalequitas, eles não aparecem do nada, como eu disse. Eles querem o que Deus entregou a Israel. Assim como toda a batalha espiritual. O diabo não te ataca, e Amaleque é um protótipo do inferno, do diabo, por isso Deus declara guerra, o odeia tanto. O diabo também ataca covardemente, visando não você. O diabo não te ataca porque você é bonito, cheiroso, limpinho, bonitinho. Os maiores ataques sempre vêm quando Deus nos entrega alguma coisa. Todas as vezes que você receber algo de Deus, que você tem certeza que foi Deus que te deu. E como eu tenho certeza que uma porta foi Deus que abriu? Porque ela jamais poderia ser aberta de outra forma. Como ter certeza que algo veio de Deus e não do meu próprio esforço? Porque aquilo que Deus faz, ninguém é capaz de assinar. Aquilo que Deus faz, ninguém é capaz de abrogar para si. Estava conversando agora à tarde, tomando café com o pastor Maxwell, teve aqui, meu melhor amigo, uma vez por semana a gente toma um café junto e hoje foi o dia do café. E eu disse para ele, meu irmão, a gente precisa ser vacinado contra um pecado, que é muito comum à nossa classe. Ele diz qual? Eu falei, os resultados. Os resultados às vezes embaçam a nossa visão acerca de quem nós somos. Os resultados, às vezes, embaçam a nossa visão a ponto de pensar que a gente tem resposta para aquilo que Deus fez. Se um avivamento puder ser explicado, não foi obra de Deus, foi obra do homem. Por isso que eu sou contra qualquer tipo de treinamento que vise ensinar, dizia eu para ele, resultado positivo na igreja. Sai dessa, porque a igreja não é matemática exata. Igreja não é ciência exata, é obra do Espírito. É um movimento do Espírito. Não tem uma receita pronta. Quem dera se tivesse, eu confesso, já persegui. Eu já fui em igreja top, ministério top, já fiz seminário, conferência, imersão. Fui fiel ao treinamento que recebi e o resultado foi totalmente diferente.
mas já fiz coisas aleatórias e o resultado foi extraordinário. Porque a igreja é a lavoura do Senhor, é a obra do Senhor. Não tente assinar aquilo que Deus faz. Eu quero viver na Zoe um avivamento tão grande que no final, mesmo que eu queira, eu não consiga dar um seminário para explicar o que aconteceu. É Agar e Sara. Agar produziu o próprio fruto que ela carrega no ventre. Portanto, ela consegue explicar como ela ficou grávida. Você ouviu um amigo compartilhando uma metáfora, uma ilustração de Agar e Sara, a amante e a esposa de Abraão, chegando na maternidade para o pré-natal. Aí alguém pergunta para Agar. Alguém vê aquela jovem, porque Agar é jovem, é saudável, está na flor da idade. Alguém vê aquela jovem de mais ou menos 25 anos chegando na maternidade, para o pré-natal, aquela barriga bonita, viçosa, e pergunta: nossa, como você faz para ter uma gravidez tão saudável, para estar tão bonita? Ela diz: é simples. É só comer bastante iogurte. É só descansar depois do almoço. Depois que eu fiquei grávida, meu patrão passou a me dar um pouco mais de conforto. E como é que você ficou grávida? Minha patroa não podia ter filho, aí ela fez eu deitar com o patrão e eu engravidei. Enquanto ela está conversando, na ilustração, chega a Agar. A velhinha, de 99, toda arrebentada. Não está aguentando carregar o bucho. E alguém pergunta: como é que foi, vovó? A Agar pode explicar como ela está gerando o que ela está gerando, porque foi ela. O que Deus gera você não consegue explicar. Aí a velhinha diz: eu não sei, minha filha. Um dia o marido chegou assanhado em casa, já com 100 anos, e eu só sorri. Eu sorri para ele, ele riu para mim e acabou disso aqui. Sabe, eu desejo que o Senhor nos visite com algo tão sobrenatural, mesmo que a gente se esforce. Mesmo que você tente, mesmo que você escreva, biografe, você não dá conta de dar relatos sobre aquilo que Deus fez. Aprenda, querido. Todo ataque geralmente é uma investida do diabo, não contra você, mas contra aquilo que Deus te fez gerar. Se você não quer ser atacado pelo diabo, não faça nada, não gere nada, não construa nada, não cresça. Se você não quer ser atacado, fica neutro, fica zen, fica bege, não empreende, não construa, não prospera, não cresça, não avance. Mas se você quiser crescer, construir, empreender, avançar, se prepare para ser atacado pelo diabo, porque o diabo não ataca lata vazia, o diabo não ataca quem não está produzindo, só ganha ataque, só recebe ataque quem está sendo o alvo da graça de Deus. Não é sobre você, é sobre o que Deus te entregou. Então sustenta, meu irmão, sustenta, porque não é sobre você, é sobre aquilo que Deus te entregou. Terceira lição que esse texto nos ensina: entenda que toda batalha precisa ser lutada em duas dimensões. Moisés, junto com Arão e o presbitério da igreja de Israel, os anciãos da igreja, da comunidade, os mentores da comunidade, sobem para o monte para orar. E Josué, é a primeira vez que a Bíblia relata, que a Bíblia cita Josué em batalha. Josué é o auxiliar de Moisés, é o jovem, é a próxima geração, é o general, vai despontar a partir daqui como um grande líder militar. Moisés ora e Josué luta. Isso é um princípio poderoso. Ore, mas também lute. Toda batalha tem duas dimensões. Tem batalha que você vai ganhar no monte, mas tem batalha que você vai ganhar na luta. Tem batalha que você vai ganhar no jejum. Tem batalha que você vai ganhar no escritório. Tem batalha que você vai ganhar na oração. Tem batalha que você vai ganhar na obra.
Tem batalha que você vai ganhar meditando na palavra. E tem batalha que você vai ganhar trabalhando duro, acordando cedo, dormindo tarde. É mentira que é só orar, que é só buscar, que é só jejuar. Me mostre um vitorioso que não lutou para conquistar aquilo que tem. E eu te mostro uma fraude, uma mentira. As nossas batalhas são conquistadas na oração, mas também no campo da batalha. Lute quando for necessário. Qual que é o problema desse tempo dualista? Tem gente que ora muito, mas é preguiçoso. Ora, jejua. Ora para casar, o cara. Ora para casar, mas não toma banho. Ora para casar, mas é feio, preguiçoso. Meu irmão, não dá para ter muita derrota. Também já antecipo para as irmãs solteiras que estão aqui. Não dá para ser bonito e inteligente. Não dá. Não dá. Não, quero bonito, inteligente e crente. É mulher isso, irmão. Se é crente e é trabalhador, glória a Deus. A inteligência, irmão, vai multiplicando o processo. Irmão, tem gente que ora muito, mas trabalha pouco. Mas tem o outro lado, o outro extremo, que é tão deficiente quanto. Trabalhador da guerra, faz faculdade, PhD, pós-graduação, doutorado, mestrado, mas é raso. Não tem vida com Deus. Se der para equilibrar é o sucesso, mas se não der, prefira alguém que tenha menos conhecimento, mas seja do altar. Prefira alguém que seja simples, mas seja do altar. Não leve um doutor para a tua vida que seja carnal, porque a tua vida vai ficar um inferno, porque carne produz carne. Mas o saudável, irmão, é que você lute, mas também ore. É que você faça a sua parte, mas confie que o que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Quarto princípio que esse texto nos ensina sobre vencer batalhas é sobre a simbiose geracional. Moisés é uma geração que ora, mais madura, mais profunda. Ele não tem força para pegar a espada mais. Moisés aqui já está com quase 120, irmão. Arão e Hur também, é 3 coroinhas. Mas vem uma próxima geração que é poderosa. Qual que é a crise do nosso tempo? O diabo está plantando uma segregação geracional no nosso meio, uma disputa geracional. É uma geração que critica a outra, que fala mal da outra. A geração nova fala que o outro é muito velho, muito quadrado. A geração antes, mais velha, fala que é muito Nutella. Essa guerra só financia os projetos do inferno. Uma igreja poderosa não é uma igreja onde as gerações guerreiam, mas onde elas se aliam para vencer batalhas. Uma igreja saudável tem gente no monte e gente no vale. Uma igreja saudável tem gente madura, mas tem gente jovem, forte. Nós precisamos aprender o poder. Obrigado. Nós precisamos aprender o poder dessa unidade geracional, irmão. Deus não entregou tudo para todos. Deus não entregou tudo para uma geração só. Como eu tenho sido abençoado pelos mais jovens da minha igreja. Eu tenho uma sobrinha que tem 21 anos. Ela me ajuda a pensar a igreja. Ela me ajuda a conduzir a visão da igreja para o futuro, a executar. Ela lidera os processos da minha igreja. Muito do que eu realizo na igreja nem passa pelas minhas mãos. A Aimee, ela que executa, ela que pensa. Ela me trava, fala, não, tio, muita informação, menos é mais. Eu gosto de botar um montão de coisa. Não, menos é mais, não faz assim. Quero fazer um design mais complexo, um monte de imagem, 25 pregadores na mesma imagem. Ela diz, não, pelo amor de Deus, já foi. E o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu acredito, porque nem tudo Deus entregou para mim. Nem tudo eu vou saber. Tem informações que o meu filho de 10 anos, o Newton Neto, vai ter que eu não tenho. Nós precisamos entender que Deus não entrega tudo para todos, mas é na unidade que a nossa força é potencializada. Quinta lição. Até profetas poderosos como Moisés se cansam. Deus.
há uma ação sobrenatural. Isso aqui não dá para explicar, tá, irmão? Já vi tanta gente querendo pegar alguma coisa que está na Bíblia e querer fazer igualzinho. Eu acredito em ato profético. Mas tem coisas que não dá para explicar. Quando Moisés está no monte orando, com as mãos levantadas, Israel prevalece. Ele cansa. Tenta ficar 10 minutos com o braço erguido. Você vai ver só o que Moisés sentiu. E aí, quando ele cansa, ele abaixa o braço, obviamente. E aí os amalequitas começam a vencer a guerra. Eles percebem isso. Graças a Deus, 2 princípios poderosos aqui. Se Moisés tivesse ido para o monte sozinho naquela manhã, essa batalha ia ser perdida. Aprenda, por mais ungido que você seja, sozinho é fracasso, irmão. Pastor Carlito diz que ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho é porque não é tão grande assim. Até profetas poderosos como Moisés precisa de um Arão e para segurar as suas mãos. Se Moisés não pode andar sozinho, tampouco você pode. Paulo denuncia 3 grupos que haviam na igreja de Corinto, que era dividida. 3 grupos, o terceiro, 4 grupos. O quarto para mim é o pior. O primeiro grupo dizia, eu sou de Paulo. Quem me discipula é Paulo, me respeita, eu sou discípulo de Paulo. O outro dizia, você não está com nada, eu sou discípulo de Pedro, aquele que andou com Jesus, a pedra fundamental, eu sou de Pedro. Tinha um terceiro grupo da inovação que dizia, e nós somos de Apolo, o pregador do momento. Pedro está velho, Paulo está velho, Apolo é o church. Apolo é o pregador do momento, é a teologia do momento. Mas tinha um quarto grupo que era pior. E dizia, vocês são tudo fraco, a gente é de Jesus. Comigo aqui, ó, eu tenho problema com esse pessoal. Comigo aqui, ó, é direto com Jesus. Um dia, eu estou gravando, posso falar da família. Tem alguém na minha família que é muito espiritual, mas muito espiritual, não vai saber quem é. É muito espiritual. De vez em quando ela vê minhas lives, ela bota no YouTube. Então... Aí essa pessoa muito ungida, aí o pastor dessa pessoa disse, eu queria colocar você no diaconato. Aí ela disse, por quê? Não, porque está precisando, eu vejo você o perfil. Ela disse, mas Deus não falou comigo. Eu não tenho paciência com o negócio. Por que você precisa de pastor? Satanás. Quando uma pessoa vem no gabinete pastoral, vou falar de mim, tá? Não é o pastor dessa igreja, que é muito mais crente que eu. Quando uma pessoa vem no gabinete e diz, pastor, Deus falou comigo. Eu falo, amém, pode ir. Acabou o gabinete, irmão. Irmão, se Deus falou contigo, quem sou eu para me entrar nesse negócio, irmão? Irmão, o apóstolo Paulo foi arrebatado, foi até o 3º céu. Paulo, na vida inteira, ouviu 3 vezes Deus falar com ele. E tem crente na igreja que ouve Deus toda hora. Desculpa, você superou Paulo, irmão. Glória a Deus pelos Arões e Ur que Deus coloca no nosso caminho. Até para questionar aquilo que a gente acha que Deus falou com a gente. Glória a Deus pela minha mulher. Ela não está aqui, então eu vou falar bem dela. Glória a Deus pela vida da Priscila, que tem um monte de bobagem que eu pensei que era o Espírito Santo e era nada. Eu disse, não. Não é, sossega teu facho. Glória a Deus pelos meus amigos que disseram, não faz sentido não. Que viagem, cara. Glória a Deus por aquelas pessoas, porque até Moisés precisa de gente para andar do lado dele, e você precisa também. Sozinho é morte, sozinho é fria. Até profetas como Moisés cansam. Só quem não cansa é quem não é humano. Você é humano, vai ter dia que o teu braço vai cansar, vai ter dia que a tua fé vai cansar. É nesse dia que Deus vai plantar Moisés, Arão e o do teu lado para segurar você. O braço é de Moisés, a unção é de Moisés, a autoridade é de Moisés, mas não serviria de nada se não tivesse Arão e para sustentá-lo. Ei, Moisés, você não pode sozinho. Glória a Deus pela igreja, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus pela igreja, que tem sido tão criticada. Aqueles que criticam a igreja porque não vivem a igreja. Desculpa, não há evangelho saudável sem a igreja. Cristianismo saudável é a igreja. A igreja me gerou, me nutriu, me ensinou, me trouxe até aqui. Eu não vou à igreja porque eu sou pastor.
pastor e ela precisa de mim. Sou eu que preciso da igreja. Glória! Você pode aplaudir ao Senhor pela igreja. Penúltimo aqui para a gente terminar. 6, versículo 15. Moisés ora. Diga, Moisés ora. Josué luta. Repete aí, irmão. Diga, Moisés ora. Josué luta. Mas é do Senhor que vem a vitória. Versículo 15. Deus diz a Moisés depois da vitória: constrói uma bandeira, constrói um altar, aliás, e coloque um nome para ele. Nada mais justo, irmão. Moisés orou, ficou o dia inteirinho, você leu, com os braços estendidos. Orou muito, irmão. Josué governou aquela batalha o dia inteiro. Não seria justo se no final do dia Deus aparecesse a Moisés e diz: constrói um altar e dá um nome para ele. Moisés ora e Josué luta. Ou Moisés e Josué Church. Irmão, aprenda uma coisa. Você vai agir, vai orar, vai trabalhar, vai estudar. Mas no final de tudo, a glória é toda dele. No final de tudo foi por causa dele. Porque tem gente com doutorado e está desempregado. E tem gente que não tem nem o ensino médio e está chefiando departamentos e ganhando fortunas. Porque tem médicos frustrados e tem barbeiro milionário. Aprenda, se Deus tirar uma unha de cima de você, você não vai para lugar nenhum. Aprenda, todo o seu conhecimento, recurso, técnica, diploma não serve para nada sem a bênção de Deus sobre a tua vida. Paulo, em uma de suas epístolas, ele faz uma defesa da glória de Cristo, dizendo: se alguém tem motivo para se orgulhar, esse era eu. Fui zeloso, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, judeu de judeu, zeloso no farisaísmo, mas tudo aquilo que eu tinha como ganho eu reputei por perda, por amor a Cristo, porque Paulo entende que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Moisés ora, Josué luta, mas a batalha é do Senhor, a vitória é do Senhor. Quanto antes você aprender que a honra é dele, que a glória é dele, que o poder é dele, que é tudo dele, então levanta a tua mão e dá glória para Jesus e adore a Jesus. Oh. E por último, versículo 16. Vou até ler esse versículo para a gente encerrar. E disse o Senhor jurou, olha, o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Diga, de geração em geração. Esse é o último princípio que eu quero te ensinar sobre as batalhas que nós enfrentamos e que enfrentaremos em 2024. Deus diz: haverá sempre batalha, guerra contra Amaleque. Amaleque não é um povo, é um espírito. E ele sempre volta. Por isso que Deus mandou Moisés construir um altar. O altar que diz: o Senhor é minha bandeira. Yahvé Nissi é o nome desse altar. É o nome desse monumento. Por que desse monumento? Porque Amaleque volta. Outra geração será visitada pelo espírito amalequita, que ataca pelas costas para roubar aquilo que o Senhor entregou. Mas quando Amaleque voltar, a próxima geração vai ter uma referência. Quando Amaleque voltar, a próxima geração vai ter para onde olhar. Vai olhar para isso aqui é poderoso e pesado demais.
Só que é para você que, quando você pensar em desistir, quando você pensar em largar a tua família, quando você pensar em deixar o ministério, quando você pensar em entregar o ministério, tudo aquilo que Deus te entregou, entenda, a luta é com você, mas não é sobre você. A batalha envolve você, mas não diz só sobre você. Toda luta que você trava, a próxima geração vai acessar. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a próxima geração vai acessar. E quando a próxima geração for visitada por Amaleque, e ela será, elas vão olhar para esse altar. Vão dizer: é possível vencer Amaleque. Papai venceu Amaleque. Mamãe venceu Amaleque. Meu avô venceu Amaleque. É possível ser fiel. É possível ficar casado. Papai ficou. Mamãe ficou. É possível aposentar numa empresa com honestidade. Meu pai se aposentou. É possível lidar com dinheiro e não se corromper. Mamãe fez isso. É possível até a próxima geração, até seus sobrinhos. Eu estava dizendo da minha sobrinha agora, que é uma discípula de Jesus, apaixonada por Jesus, uma das ministras da igreja, com 21 anos. Quando aquela menina nasceu, eu era o único salvo da minha casa. Minha irmã, perdida sem Cristo, num ato de desespero, apoiada por um pseudo-amigo leviano que disse para ela: eu financio seu aborto. Eu era um menino de 14 anos do altar. Naqueles dias eu fui para o monte, eu fui para a vigília, eu jejuei, eu clamei. Eu lembro de madrugadas a fio, estar orando, dizendo: Jesus, salva essa menina, Senhor. Salva essa menina, salva essa menina, Senhor. 20 anos depois, a mãe dela foi salva e é missionária. Ela é uma pregadora do Evangelho. É sobre a próxima. É sobre a próxima. Não é sobre você. Fica de pé. Não larga não, irmão. Não para não, irmão. É a próxima geração que vai acessar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Nós colhemos frutos, irmão. Coloque-se de pé. Nós colhemos frutos de gente que veio primeiro que nós. Eu gosto muito de conversar com o pastor Carlos e com a pastora Anianda. Eu venho aqui mais pela mesa, você acredita? Não só pela comida, que é muito boa, mas nós somos muito abençoados na mesa. Na última conversa que tive aqui, eu disse para eles, honrei eles na mesa e vou honrar publicamente aqui. Comecei há 6 meses a plantar uma igreja. Irmão, tem desafio? Tem. Mas é muito mais fácil do que há 17 anos atrás. Tem portas que eu entro, porque homens como o pastor Carlos, como esse casal, o pastor Aniandra, vieram na frente, pegaram o céu de bronze, portas mais fechadas, uma nação com economia mais restrita, megas igrejas surgindo, mas eles abriram um caminho. E eu, todos os dias, hoje na minha devocional, eu acredite, hoje, coincidentemente, não, Jesus já sabia que eu ia pregar isso hoje aqui. Hoje eu tirei um tempo na minha devocional para agradecer por todos os pastores que vieram antes de mim. Obrigado, pastor Carlos, por ter conversado. A minha geração é abençoada pela sua vida. Eu sou abençoado. Eu venho nessa igreja aqui, inspiradora, abençoado. Estava aqui anotando, olhando essas luzes aqui. Eu falei, vou copiar isso aqui tudo. Irmão, eu sou abençoado pelos homens de oração, pelas mulheres de oração, que vieram antes de mim, que oraram por mim. Pelo meu pastor, que era gari, varria a rua durante o dia e pastoreava à noite. Talvez essa geração flácida de hoje nem aceitaria aquele homem simples, semi-analfabeto, que varria a rua o dia inteiro e pregava o Evangelho.
Quando ele fez 80 anos, ele me deu a honra. Ele disse: eu quero que você pregue no meu aniversário. Eu preguei sob lágrimas nos olhos. Ele já está com Jesus. Ele disse: muito obrigado por ter aberto, por ter pavimentado a estrada. Ah, você não chegou aqui à toa. Tem os Josués que abriram o caminho para você. Tem os Moisés. Talvez sua mãe. Talvez seu pastor. Talvez quem te evangelizou. Glória a Deus pela próxima geração. Isso tem que gerar duas coisas no nosso coração. Vou orar sobre isso. Primeiro, um espírito de honra. Há uma nuvem de desonra pairando sobre a nossa geração. Todos aqueles que não sabem honrar não vão viver um futuro extraordinário. Por isso a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Isso se aplica ao ministério também, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Toda vez que você vê um rebelde que não honra a origem, que não honra quem veio primeiro, ali você está vendo alguém sem futuro. A gente precisa ter gratidão. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa ter: um compromisso com a próxima geração. Eu peguei uma era de céus mais abertos. Eu peguei batalhas que foram vencidas pelos meus pais na fé. Mas eu vou deixar também batalhas vencidas para os meus filhos. A próxima geração vai acessar. A próxima geração vai... Eu tenho um compromisso com a próxima geração. Eu tive que enfrentar lições gigantes, porque eu comecei a pregar com 15 anos. E aí esses dias, olha como é que eu planejei tudo isso que eu estou falando aqui. Fui pregar numa vigília. Aquelas vigílias raiz de Assembleia de Deus, 350 oportunidades. Mas amigo, né? Só por amigo você entra um negócio desse. Nem sou um cara de vigília. Rapaz, mas um amigo falou: rapaz, eu quero que você pregue. Aí fez toda uma pampa, botou lá meu nome no cartaz. Eu fico humilhado toda vez que eu vejo minha cara em um cartaz. E aí era uma vigília, aí tinha o meio da vigília ia ter a pregação principal, que era eu que ia pregar. E no final da vigília eles botaram um jovem, que eram organizados pelos jovens, menininho, jovenzinho. Quando ele me viu, ele ficou tão tenso, em aquelas igrejas que ainda sentam no púlpito. E aí ele não se deu conta, em algum momento ele me chamou e falou: pastor, eu estou tão nervoso. Eu estou com uma palavrinha aqui tão pequena. E se eu pregar depois do senhor vai ser ruim demais para mim. Eu não tenho mais que 10 minutos. O senhor se importa de eu pregar primeiro? Eu abracei ele e falei: filho, minha vocação é servir a sua geração. Meu propósito é facilitar para você. Se você quiser, eu seguro até o microfone lá para você pregar. E aí ele foi, pregou. Quando eu fui pregar, honrei ele. Saí tão feliz aquela noite. O Espírito Santo falou para mim: você acabou de entender, não é sobre você, é sobre a próxima geração. Eu lembro a dificuldade para eu subir no púlpito para pregar, porque era jovem. Mas na minha igreja os jovens falam, os jovens têm voz, os adolescentes podem queimar, porque eu acredito que é o Espírito Santo. Não, a próxima geração que virá depois de mim vai ser abençoada. Eu profetizo para os mais jovens dessa igreja: pode romper, pode fluir, pode avançar, pode ir. Pode ir, David, pode ir, Daniel, pode ir, pode romper, pode avançar. Eu não vou criticar a próxima geração, eu vou ser ponte para ela. Pode fluir, pode queimar. O Espírito Santo gera um sentimento de honra no nosso coração nessa noite. Batiza a gente de gratidão, Senhor. Obrigado pela primeira geração. Obrigado pela vida do pastor Carlos, da pastora Leandra, que plantaram essa igreja há tantos anos. Eu sou abençoado por quase 20 anos depois estar plantando uma igreja. Obrigado pelas batalhas que eles venceram, pelos gigantes que eles derrubaram. Obrigado pela igreja metodista
Metodista Wesleyana, minha casa formadora, meu lar espiritual. Obrigado pela vida do Bispo Roberto, que me ungiu pastor. Obrigado pela vida do pastor Feitosa, que me discipulou. Obrigado pela vida do pastor Manuel, que me ensinou que ser pastor é ser um protótipo de Jesus. Batiza a gente, gratidão e honra. Obrigado pelos meus pais espiritual. Obrigado pela minha mãe. Obrigado pela minha tia, que ganhou a família toda para Jesus. Ó Deus, eu assumo um compromisso diante do Senhor, diante do altar nessa noite, de abençoar a próxima geração. Eu abençoo os jovens profetas dessa igreja, os jovens pregadores dessa igreja, os jovens ministros, adolescentes dessa igreja. Tem esteio para a próxima geração, tem um caminho aberto, tem uma estrada aberta. Eu declaro a próxima geração pode vir.